Gente, estamos aqui em Sergipe, a minha terra, muita emoção. Aqui se chama Grota do Angico. Fica no sertão sergipano, no município de Poço Redondo. Foi aqui, há 70 anos, que mataram Lampião. Foi uma batalha rápida, às 4 horas da manhã. A volante, comandada pelo tenente da Polícia Militar de Alagoas, João Bezerra, começou a atirar. Tinha 3 metralhadoras modernas para a época. Enfim, foi um tiroteio só. Ao final, 11 mortos, inclusive Lampião e Maria Bonita, e outros conseguiram fugir, uns 40 fugiram. Mas quem vai contar essa história para a gente é uma colega, jornalista, neta de Lampião, Vera Ferreira. Tudo bem? Tudo bom, prazer em encontrá-lo aqui num local tão histórico. Legal, olha aqui. Antes de você começar, deixa eu lhe corrigir uma coisa. Diga. Lampião, eu sou neta de Lampião e Maria Bonita. Ah, disse tudo. Olha aqui, para você, quem foi Lampião? Quem foi Lampião? Eu costumo definir Lampião, não só meu avô, mas todos os cangaceiros, como homens que disseram não à situação. Eu sempre procurei estudar e conhecê-lo, o homem, né? Ele não foi sempre Lampião, ele nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Então, você conhecer a história de Virgulino, para você chegar até Lampião, aí você tem realmente toda uma raiz da história, né? O porquê, os motivos, por que esse homem se tornou o lendário, famoso Lampião. Isso é que a gente tem que estudar, isso é que a gente tem que buscar, é esse estudo do homem virgulino para chegar até Lampião. O que me incomoda nessa história? Porque o Lampião é uma figura polêmica, né? Para uns ele era um bandido sanguinário e para outros nem tanto, né? Qual é a sua história e o que é que lhe incomoda quando você escuta os cantadores dessa história contarem versões de que ele era assim, o assado? Como é que você reage a isso? Veja bem, não é que me incomode não, porque eu sempre busquei, em toda a minha vida, estudar os fatos, né? E eu acho que você tem que mostrar a história como ela realmente aconteceu, porque eu sempre costumo dizer que eu, como neta de Lampião e Maria Bonita, não me dá o direito de mudar essa história. Então, o que me entristece é ver pesquisadores, estudiosos do assunto, não ter a responsabilidade para com os fatos da história. Isso sim entristece, não só a mim, mas como todos os pesquisadores sérios que querem que essa história tenha uma continuidade e que essa história seja contada como ela realmente aconteceu. Eu acho que tem que conhecer o cangaço não com os olhos de hoje. Você não pode querer entender a história olhando para hoje. Você tem que entender a história olhando para o passado, olhando e conhecendo a região na época. O que era aquela região na época? Era uma região que, socioeconômico-cultural, era paupérrima, era ausente de autoridade. Até hoje não muda muito, né? Nós não tínhamos, a justiça não existia, como existe muito pouco hoje. Então, eu costumo dizer que o grande vilão, que até hoje faz com que tenha tantos desatinos, é a impunidade. Na época que assassinaram o pai do meu avô, que era tido, até hoje, você vai na região pelos amigos e inimigos, como o homem mais pacato que já se conheceu, ele foi assassinado friamente, sem nenhum motivo. Aí foi quando meu avô, Virgulino Ferreira, reuniu com os irmãos e disse: já perdemos tudo, porque 19 dias antes a mãe tinha morrido, um infarto fulminante, de tantas perseguições. Pra você ter ideia, o pai dele resolveu sair de Pernambuco, foi para Alagoas para evitar problema. E ele disse para a família: já perdemos tudo, já perdemos terra, você sabe que sertanejo perder a terra é como se perdesse parte da sua vida, já perdemos mãe, já perdemos pai. A partir de hoje, eu vou matar até morrer. Quem tiver coragem, que me acompanhe. Quem não tiver coragem, acompanhe João Ferreira, que era o irmão, foi o único irmão que não entrou no cangaço, que criou a minha mãe a partir de 9 anos de idade, que ele deixou cuidando, o João, das irmãs e do irmão mais novo, Ezequiel, que depois entrou para o cangaço, Ezequiel. Conta um pouco da sua vida. Bom, eu costumo dizer que cada um tem uma missão, né, na vida da gente. Eu sempre soube que eu era neta de Lampião, porque quando a gente era criança... Você soube pela família?
Ou pela rua? Pela rua, porque a primeira vez que a gente ouvia assim, raça de Lampião não presta, né? E assim, na escola ninguém sentava perto da gente, na rua ninguém brincava com a gente. E mamãe sempre dizia assim, seus avós não são isso que as pessoas estão falando. Mas você nunca teve vergonha de mexer? Nunca. Nunca? Nunca. É impressionante assim, mesmo com tudo que a gente ouvia, eu enfrentava. Eu dizia assim, eu sou neta de Lampião e Maria Bonita. Estamos aqui na cidade de Piranhas, em Alagoas, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, porque foi para aqui que o tenente João Bezerra, que comandou a volante que matou o Lampião, trouxe a cabeça do cangaceiro, de Maria Bonita, enfim, de 11 cangaceiros. Não é isso, Vera? Ah, falou de mim. Então, você está sabendo que eu estou aqui em Sergipe, Alagoas, a gente está viajando. Nordeste brasileiro. Olha, você não sei se você sabe que foi nessa praça, tem a casa do João Bezerra. Ele morava aqui em Piranhas, olha só. É daqui, aquela casa ali de janela cor-de-rosa, com o Debron assim amarelinho, era ali que dali ele saiu. E olha só, é incrível, porque um ano depois que o Lampião morreu, ele virou prefeito daqui. Quer dizer, trouxe prestígio e poder. Como ele era querido, então, quer dizer, a morte do Lampião atendia a um desejo da população. Me contaram uma história ótima no carro, dizendo que um motorista de táxi aqui, ele disse que Lampião foi casado com Maria Bonita, mas Maria Bonita era casada. Isso. Ela era casada com um rapaz que era sapateiro. Isso. E esse sapateiro, o Lampião foi encomendar sandálias para ele e fez o sapateiro fazer sandálias com a sola virada para trás. Então, metade do bando andava com essas sandálias, metade do bando andava com a sandália virada, então ninguém sabia para que lado o Lampião estava indo. O Lampião inventou moda, né? Era esperto demais. Esperto demais. Eu peguei a trilha, que é a trilha da polícia, né? Que eles foram de barco, desceram São Francisco, no meio da noite, aquela coisa toda, e subiram uma trilhazinha que eu fiz, e que é uma trilha ótima. Eu peguei outra trilha, peguei uma trilha de Poço Redondo, né? E fui pelo mato até até Angico, né? A grota de Angico. Muito bom, hein? Bom. O Jairo, você é um pesquisador que estuda o cangaço há 18 anos. Exatamente. E você tem muita responsabilidade na restauração dessa trilha que leva daqui do Rio São Francisco até lá Angico, onde morreu o Lampião. Que caminho é esse, Peluso? Esse caminho foi o caminho feito pela Volante em 1938. Na noite de 27 de julho, foi exatamente nesse local em que as volantes, os policiais, desembarcaram, 48 policiais, e seguiram por uma trilha de 680 metros até a Grota do Angico, onde no dia seguinte, dia 28 de julho, foram mortos Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Eles sabiam que o Lampião estava escondido aqui nessa fazenda? Sabia, porque essa fazenda era de um grande coiteiro, de Lampião, coiteiro? Que era um informante do cangaço, uma pessoa que dava sustentação ao cangaço. E esse coiteiro foi torturado, Pedro Rodrigues Rosa, Pedro de Cândido, foi torturado para dizer onde Lampião estava juntamente com seu bando. Estamos aqui na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em Maceió, e nesse museu se
se encontram objetos que estavam com o Lampião no momento em que ele morreu. E eu queria mostrar eles para vocês. Vamos lá.